Fala galera do 7º ano, estou aqui mais uma vez, eu, professor João Batista, para trabalhar com vocês hoje, álgebra, um assunto muito interessante e algo que vai ser muito utilizado na vida escolar de vocês, né? A álgebra seria o quê? A parte da matemática que vai trabalhar as operações, né? E as sentenças matemáticas envolvendo números e letras, ou somente letras, né? Nesse caso, nós temos que o campo algébrico, ele está dividido aqui nas expressões algébricas, nas equações e nas inequações, certo? O que seria as expressões algébricas? Seria, né, todas aquelas expressões constituídas de números e letras ou somente letras, tá? Então observe os exemplos que eu dou aqui e já vai observando também os exemplos dados para as equações e os exemplos dados para as inequações. E você vai notar o seguinte, que nas nossas expressões algébricas não aparece nem símbolo de igualdade e símbolos de desigualdade, tá? Vamos lembrar que símbolo de desigualdade são todos aqueles símbolos que não representam igualdade. É comum alguns alunos acharem, né? É comum acharem que o símbolo de desigualdade é apenas o símbolo de diferente. Não, o símbolo de maior e o símbolo de menor também são símbolos de desigualdade. Por exemplo, se eu, professor João Batista, falo que sou maior, né? Maior do que você que está aí me assistindo, né? Eu estou dizendo o quê? Que as nossas alturas, né? Estou falando maior em relação à altura, que as nossas alturas são diferentes, tá? Então, maior e menor são relações de desigualdade, símbolos de desigualdade, ok? Então, as expressões, elas não contêm nem símbolo de igualdade nem desigualdade. Já as equações são aquelas sentenças matemáticas constituídas de números e letras, né? Em que aparece esse sinal aqui, ó, o sinal de igual, certo? Nesse meu primeiro exemplo, nós temos uma equação de primeiro grau na incógnita x, tá? O que determina o grau dessa equação? É o fato desse x aqui está elevado à primeira potência, tá? Não aparece esse expoente 1, mas ele está elevado, devido à definição que todo número elevado a 1 é igual ao próprio número. Então, se eu elevo o x a 1, eu tenho o próprio x, ok? Então, existe esse expoente 1 oculto que vai caracterizar a minha equação de primeiro grau. Nesse nosso segundo exemplo, né, nós temos uma equação de segundo grau. Você já deve estar observando aí por que é de segundo grau, devido a esse expoente 2, que é o maior expoente da incógnita. Nesse caso, uma equação na incógnita y. Observe o seguinte, não aparece expoente aqui. Existe expoente? Existe sim. É o expoente 1. Mas se você notar aqui ao longo da nossa sentença, você vai ver que o expoente 2 é o maior. O grau de uma equação é dado pelo maior expoente da incógnita, ou seja, equação de segundo grau na incógnita y. Dando prosseguimento, nós temos as inequações, ou seja, sentenças matemáticas constituídas de números e letras, só que com sinais de desigualdade, né? Aqui você vai notar o símbolo de maior, o símbolo de menor e o símbolo de diferente. Ok, pessoal? Vamos ter bastante atenção para que vocês não confundam as expressões algébricas com as equações e com as inequações, ok? Beleza, galera? Continuando aqui a nossa aula e vamos entrar agora aqui a fundo, né, nas expressões algébricas, né? Vocês vão notar o seguinte, aqui nós temos uma expressão algébrica
E toda expressão algébrica é constituído de termos algébricos, certo? Em sala de aula nós vimos essa questão sobre o termo algébrico, que é caracterizado pelo coeficiente e pela parte literal, sendo o coeficiente a parte numérica e a parte literal a parte formada pelas letras. Vamos acompanhar aqui nessa expressão algébrica. Nesse caso, nós temos aqui 3 termos, onde cada termo vai ser separado um do outro por essa operação de adição, ok? Então aqui a gente poderia colocar primeiro termo, segundo termo da expressão e por fim o terceiro termo, ok? Agora, observando a característica termo a termo, vamos pegar esse primeiro termo aqui, que é o termo 2x ao quadrado yz. Vamos observar aqui, ó, coeficiente é a parte numérica. Vamos identificar o coeficiente, então. O coeficiente, nesse caso aqui, é o 2. Então, vou colocar aqui, coeficiente. E a parte formada pelas letras, que podem ou não estar expressas na forma de potência, é a nossa parte literal. Então, aqui, parte literal. Então, isso observado onde? No primeiro termo. O segundo termo, 3xy ao quadrado, vamos colocar aqui separado, só para a gente observar melhor. Desculpa, 3xy ao cubo, tá? Perdão aí. Então, vamos lá. A parte numérica, como nós vimos aqui, é denominada de coeficiente. Coeficiente. E a parte formada pelas letras, denominada de parte literal. Dessa forma, é possível observar aqui no nosso terceiro termo, né, que o coeficiente desse termo algébrico é o 4 e que a parte literal formada pelas letras é yz ao quadrado. Tranquilo, galera? Muito simples essas questões sobre termo algébrico dentro das expressões numéricas. Lembrando, caracterizado, né, pela existência do coeficiente e pela existência da parte literal. Tranquilo? Continuando aqui, galera, ó, nós vamos falar da adição de termos semelhantes. Mas para a gente falar sobre isso, primeiramente, o que temos que saber? O que são termos semelhantes, né? E termos semelhantes, né, são aqueles, né, ó, termos que possuem a mesma parte literal. Termos que possuem a mesma parte literal são ditos termos semelhantes. Aqui eu dei alguns exemplos para vocês observarem o seguinte, ó. Observe a parte literal. Parte literal é a parte formada pelas letras. Observa essa parte e observe essa parte. É exatamente a mesma, ó. Xy ao quadrado z. Xy ao quadrado z. Quando essas partes formadas pelas letras forem iguais, nós dizemos que os nossos termos são semelhantes, tá? Outro exemplo aqui, observe a parte literal, AB ao quadrado. Olha a parte literal, AB ao quadrado. Mais uma vez, quando a parte formada pelas letras for idêntica, for a mesma, então os termos serão ditos semelhantes, tá? Por que eu estou falando adição de termos semelhantes? Porque só é possível somar termos que sejam semelhantes,
tá? Termos que têm a mesma característica. Por exemplo, aqui na minha mão eu tenho um canetão e um apagador, né? Teria como eu somar aqui e dizer, por exemplo, que eu tenho 2 canetões? Não. Ou 2 apagadores? Não. Mas, se eu tiver dois objetos semelhantes, aí tem como eu somar. Então, nesse caso, eu poderia dizer que eu tenho o quê? 2 canetões. Agora, 3 canetões, ok? Então, a adição de termos algébricos só é possível se os termos forem semelhantes, ou seja, se a parte literal for a mesma. Então, qual é a primeira coisa que você vai observar aqui, ó? Você vai observar se a parte literal é a mesma. X ao quadrado y, x ao quadrado y, x ao quadrado y. Então é a mesma. Qual é o processo de adição? Você vai somar os coeficientes e conservar a parte literal. Repetindo mais uma vez. Somar os coeficientes e conservar a parte literal. Eu vou abrir parênteses aqui para efetuar a soma. Somando os coeficientes, vamos lá. 2 mais próximo coeficiente 3 mais próximo coeficiente 6. Somando os coeficientes. O que eu faço com a parte literal? Eu preservo ela. Então repito aqui, x ao quadrado y. Continuando, vamos lá. 2 mais 3, 5. 5 mais 6, 11. Ou seja, nós teríamos um único termo, né? 11x ao quadrado y. Professor, pode fazer direto? Pode, né? Ó, 2 mais 3, 5. 5 mais 6, 11. Repete a parte literal, x ao quadrado y. Nessa segunda, vamos lá. Primeira coisa, observar se a parte literal é a mesma, a parte formada pelas letras. Então aqui nós temos x, y, z, mais uma vez, x, y, z, e aqui mais uma vez, x, y, z. Então, são termos semelhantes. Vamos lá? Operar então com o quê? Com os nossos coeficientes. Nós vamos fazer 7, o outro coeficiente, menos 2. E o outro coeficiente, menos 8. O que eu faço com a parte literal? Conservo. X, y, z. Então, efetuando essa operação, 7 menos 2 vai ficar quanto? 5. 5 menos 8, vamos entender isso aqui. 5 menos 8, quanto que dá? Vai ser exatamente menos 3. Conserva a parte literal, x, y, z. Ok? Por que menos 3? Né? Entenda, 7 menos 2, 5. 5 menos 8. Você deve 8 e você só tem R$5 para tentar quitar essa dívida. Deve 8, tem 5. O que vai acontecer? Você vai continuar devendo 3. Ou se preferir, vou fazer aqui no cantinho, né? 5 menos 8. Você pode utilizar o conceito, né? Qual é o conceito? Da adição de números de sinais, né, diferentes. Esse 5 aqui, ele é positivo. O que você tem que fazer? Você tem que subtrair e conservar o sinal do número que tem maior módulo ou maior valor absoluto. Então, se você subtrair 8 menos 5, fica quanto? Fica 3. Agora, qual é o número que tem maior módulo? É o 5 ou é o menos 8? É o menos 8. Todo número em módulo fica o quê? Positivo. Então, o módulo de 5 é 5, o módulo de menos 8 é 8 positivo. Então, o módulo de menos 8 é maior. Conserva o sinal de menos, ok? Então, por isso, menos 3. Então, galera, para a gente concluir aqui a nossa aula, essa nossa revisão, nós vamos falar de valor numérico de uma expressão algébrica. O que seria o valor numérico, né, de uma expressão? É quando você substitui as variáveis, ou seja, as letras, pelos valores dados a elas.
ok? Então, o que a gente vai ter que fazer nessa situação? Nós vamos ter que substituir o x por 1 e o y por 2. Então, aqui, onde tem x, você coloca 1, onde tem y, você coloca 2. Lembre-se o seguinte, que nem sempre a operação de multiplicação vai aparecer, mas ela existe. Ou seja, 2x ao quadrado y é 2 vezes x ao quadrado vezes y. Existe essa operação e você pode estar colocando aí. Então aqui também tem vezes, aqui também tem vezes, certo? Substituindo, vamos lá? Vai ficar 2 vezes. Quanto que vale o x? Vale 1. Então 1 ao quadrado vezes valor de y, 2. Mais 6 vezes. Quanto que vale o x? Vale 1. Vezes o y, que vale 2. Mais o valor de x, que é 1. Nesse caso, elevado a 3. Então, 1 ao cubo. Tá? Resolvendo aqui, vamos lá. Primeiro, vamos dar prioridade para a potenciação. 2 vezes. Quanto que é 1 ao quadrado? 1 ao quadrado é 1 vezes 1. Ou seja, vai ser 1. Certo? Vezes 2. Mais, continuando, 6 vezes 1, 6 vezes 2, 12. Mais uma vez aqui, ó, potência com a base 1, né? 1 elevado a qualquer expoente sempre vai ser 1. Nesse caso, teria a repetição do 1 3 vezes. Ou seja, 1 ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1, que também dá 1, ok? Vamos lá, efetuando essa multiplicação. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Mais 12, mais 1. Estou repetindo, tá? Agora vamos adicionar tudo isso. 4 mais 12 vai ser 16. 16 mais 1, 17. Ou seja, esse resultado que nós acabamos de encontrar aqui é dito valor numérico dessa expressão quando o x é 1 e quando o y é 2, ok? Não se esqueça, nesse tipo de situação, basta você substituir as variáveis pelos seus respectivos valores, tá? E desenvolver o cálculo, tá? Depois que você substitui, passa a ser apenas uma expressão numérica simples. Tranquilo? Então, pessoal, eu fico por aqui mais uma vez. Espero que vocês possam estudar muito, muito mesmo para nossa avaliação, tá? Para que a gente sempre possa garantir o resultado de vocês. Eu fico por aqui e até o nosso próximo Fractal Revisa.